Devocional, leitura bíblica diária. Hoje faremos a leitura do livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se a viúva tem filhos ou netos, que se aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso, agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas o que vive para os prazeres, ainda que estejam vivas, será morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como cria seus filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulado e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista viúvas mais jovens, pois quanto aos seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas fazem ordenação sobre si por haverem rompido o seu próprio compromisso. Além disso, aprenda a ficar ociosa, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maldicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, devem ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com ela, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debrulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. O que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam.
Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procurem observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não contamine a beber somente água. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados dos outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, com boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia.